E aí, pessoal, eu vou tentar criar aqui um vídeo para tentar fazer uma forma de alfabetizar as crianças. Eu não sou professor, não tenho muita noção de como ensinar, mas eu vou usar um pouco da criatividade. Então vamos pegar uma placa de isopor. Essa aqui está cortada, mas é que eu tenho em casa, entendeu? O ideal seria que vocês conseguissem uma placa por inteiro. Uma placa por inteiro ela tem 1 metro por 50. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dividir em 3 módulos. O primeiro módulo, 50 centímetros aqui. E eu vou medir 40 centímetros aqui para cortar o primeiro módulo. Vamos lá? Como eu não tenho ninguém para filmar, é eu mesmo que estou filmando, estou fazendo, então eu vou dar alguns cortes no vídeo. Então eu medi aqui 40 centímetros e tracei uma reta na placa. Agora eu vou passar o estilete e vou cortar esse pedaço de placa. Com a própria régua eu firmo aqui e corto a régua. Entenderam? Pronto, eu passei o estilete, agora é só soltar a placa. Eu aconselho vocês a usarem um estilete novo. Eu estou usando um estilete velho, aí a placa acaba não cortando direito. Entendeu? Então quanto mais novo, melhor vai ser o corte. Mas não tem muito problema porque eu vou encapar essa parte. Então, eu consegui uma placa aqui de isopor de 50 por 40. O restante da placa também vai ser usado, só que a gente vai cortar com 30. Entendeu? Como ela tem 1 metro e eu usei 40, vão sobrar 60 centímetros do outro lado. Eu divido no meio, eu vou ter 2 placas de 30. Mas isso a gente vê num outro vídeo. Primeiro, eu vou focar nesse. Esse aqui vai ser a cidade das letras. O segundo módulo vai ser a periferia e o terceiro vai ser o campo. O próximo passo é o seguinte. Eu vou pegar um papel cartão marrom. A ideia é que ele seja marrom mesmo, para dar a ideia da cor da terra. Então eu vou virar essa parte ao contrário. Vou colocar o isopor aqui. Vou passar a cola nessa parte de baixo. Colar. E depois dobrar essas partes aqui e encapar. Fazer um quadrado de 50 por 40, todo marrom. Agora o processo de colagem. E eu aconselho vocês a comprarem um tubo de cola de meio litro, porque a gente sempre acaba usando bastante cola. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouco d'água. Entendeu? A proporção é mais ou menos a seguinte. A gente coloca uma parte de água e 2 partes de cola. E vamos mexer isso com o pincel. Ok? Agora a gente mexe bem para a cola ficar um pouco mais líquida, para facilitar o processo de colagem. Agora eu vou passar essa cola nessa placa, na placa toda. Depois que eu passei cola na placa toda, eu vou inverter, colar e pressionar. Aí eu vou recortar aqui, ó. Aqui e aqui e dobrar essa parte para dentro, colando também. Eu vou fazer esse recorte nas 4 extremidades da placa. Depois é só dobrar e colar. Eu vou usar o pincel também para poder colar. Vou passar o pincel aqui e depois dobrar colando a placa. Eu passei a cola, dobrei, aí peguei uma fita crepe, aí eu coloquei por cima para ajudar no processo da fixação.
Não tem problema que essa parte vai ficar para baixo. Agora vocês me desculpem. Como eu vou fazendo as coisas sem muito planejamento e eu vou resolvendo os problemas à medida em que eles vão aparecendo, eu aconselho vocês a cortarem aqui numa reta, não na diagonal como eu cortei. Porque senão vai ficar assim, ó. Mas isso aí eu vou resolver depois que eu vou cortar uma tira do próprio papel e passar aqui. Mas se vocês cortarem uma reta, aí vocês não vão ter esse problema. Beleza? Como eu errei na hora de cortar, eu cortei um pedacinho do próprio papel cartão e eu vou colar aqui para poder eliminar essa falha aqui. É aquilo que eu disse, quando vocês forem cortar, cortem numa reta, aí não vão ter esse problema. Ok? Agora que eu tentei corrigir o problema, então está pronto o primeiro módulo. Eu aconselho vocês a colocarem agora um peso aqui em cima. Pode ser livros, ou se vocês tiverem alguma coisa pesada, para o papel fixar no isopor. Eu usei cola branca e o ideal é deixar de um dia para o outro para poder secar. Entendeu? Mas como eu não tenho muito tempo, eu vou prosseguir assim mesmo. Eu resolvi pegar alguns livros e colocar por cima para poder ajudar no processo de fixação do papel no isopor. E cola branca não é a cola mais ideal para se colar isopor. Mas eu procuro trabalhar com aquilo que eu tenho, entendeu? Evitando de comprar as coisas. Se tem em casa, eu vou usar. Está pronta a primeira base do primeiro módulo da Cidade das Letras. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a montar uma cidade. Passo a passo. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Eu tenho aqui agora papel Color 7 preto. Mas vocês podem usar também papel cartão, EVA. Entendeu? Tanto faz. Eu vou usar o Color 7 preto porque é o que eu tenho. Só que se vocês usarem EVA, vocês têm que usar a cola para EVA. Tá? A cola branca não é muito bom para colar EVA não. Então, eu cortei algumas tiras de papel preto com 7 centímetros de largura cada uma. E agora eu vou colar em cima da base para fazer as ruas da cidade. Deu para entender? Eu vou usar o mesmo processo para colar. Eu vou usar cola branca misturada com água. A gente passa aqui e depois cola lá. Pronto. Eu coloquei agora algumas ruas. Necessariamente não precisa seguir esse desenho. Cada um pode colocar o desenho que achar melhor. O importante mesmo é ter espaço depois para alocar as casas onde vão ficar as famílias. Entendeu? Então eu queria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadras. Eu tenho 6 quadras. Nessa parte maior eu quero colocar um conjunto de prédios. E nas outras eu vou colocar algumas casas, onde as famílias vão morar. Então está pronta agora a segunda etapa da nossa base. E vamos começar a montar a cidade. Agora é o seguinte, eu comprei uma placa de isopor de 5 centímetros. Entendeu? A gente encontra facilmente em papelarias que vendem isopor. Nem todas as papelarias vendem isopor. Com essa placa, nós vamos fazer as casas. Para quê? Para povoar esse loteamento que a gente acabou de fazer. Eu cortei um pedaço da placa com estilete, porque a gente não vai usar a placa toda. Mas tem que ser de 5 centímetros. Ela tem que ser grossa para dar ideia de volume. Essa quadra aqui eu tenho 17 por 14. Então o que eu fiz? Eu risquei o isopor nessa medida. 17 por 14. Agora eu vou diminuir 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. Porque eu quero deixar espaço para a calçada. Então cada calçada vai ter 1,5 centímetro de cada lado.
Deu para entender? O tamanho da quadra era 17 por 14 e diminui 3 centímetros de cada lado. Então ficou 14 por 11. Então eu vou cortar esse quadrado aqui de 14 por 11 para colocar nesse bloco aqui. Então eu cortei o bloco e a gente vai colocar esse bloco aqui. Como a minha ideia é fazer um prédio nesse espaço aí, eu cortei um segundo bloco do mesmo tamanho. Aí eu cortei um terceiro, aí eu dei esse detalhe aqui. Eu cortei mais um pedaço menor para colocar aqui em cima. Depois mais as duas partes que sobraram para colocar aqui. Entendeu? Ficou mais ou menos um prédio. Mas o modelo do prédio fica a critério de cada um, não é muito importante. Entendeu? O importante vai ser depois a gente alocar as famílias nesse prédio. Esse prédio aí vai ser o condomínio das Logais. Aí com os pedaços de isopor que sobraram, eu cortei alguns blocos para poder fazer as casas. Para a gente povoar a cidade. Necessariamente esses blocos não precisam ser do mesmo tamanho. Porque as casas não têm o mesmo tamanho. Mas é importante que todos tenham a mesma altura, 5 centímetros. Para dar um padrão, né? Para a cidade não ficar meio zoada. Porém a gente não vai usar esses blocos agora. O interessante é que a criança participe de cada processo. Cada casa nova que chegar na cidade, a criança tem que interagir. É uma maneira dela se interessar pelo projeto de aprendizagem. E a cidade vocês podem incrementar do jeito que vocês quiserem, entendeu? Podem colocar praças, pintar as ruas com as faixas, como a gente tem nas cidades, faixas de segurança, faixas de orientação. A gente pode colocar árvores, aí fica a critério de cada um, entendeu? De acordo com a criatividade de cada um. Eu não sou muito bom em vídeos, entendeu? E a minha pretensão não é fazer um vídeo bonito, é passar a ideia. Isso é que eu acho interessante.